Fala, meu povo amado, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Evaldo Rodrigues na área, dando continuidade ao nosso curso de legislação do SUS. Isso mesmo. E olha só, meu povo, para a gente começar aqui com o pé direito, é importante esclarecer que a aula passada falamos aí dos serviços privados de assistência à saúde. Falamos da possibilidade da assistência à saúde ser livre à iniciativa privada. Falamos também da possibilidade de empresas ou de capital estrangeiro, né, no que se refere à assistência à saúde. E na aulinha de hoje, vamos entrar nessa participação complementar que é realizada pela iniciativa privada. Tranquilo, meu povo? Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer bronca, vai lá no Instagram, Facebook, YouTube, Professor Evaldo Rodrigues, manda sua dúvida, sugestão, uma crítica, enfim, é um canal aberto para que a gente possa bater um papo e conversar bastante. Tranquilo? Então vai lá, Professor por extenso, Evaldo Rodrigues, e tira suas dúvidas. Outra coisa, pessoal, mais uma vez eu quero alertar aqui. Quando estudamos a lei, uma lei como a Lei 8.080, que é uma lei seca, no sentido de não ter muita interpretação jurisprudencial ou doutrina no sentido, fica com a letrinha da lei, tá? Sempre na dúvida é a letra da lei. Se a letra da lei estiver dizendo que o céu é azul, é azul. Se tiver que o céu é preto, que o céu é rosa. Acabou, tá? Esquece um pouco a prática, porque tem muita gente que acaba perdendo questões porque trazem a prática. Um cara que decorou a lei de ponta a ponta, ele tem tudo para fechar a prova. Então, por favor, né, deixa um pouquinho a prática de lado e foca na letrinha da lei. Tranquilo, meu povo? Podemos começar a parte da participação complementar que é realizada pela iniciativa privada, artigo 24 e seguintes da Lei 8.080 de 1990. Podemos? A legislação do SUS? Então calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso primeiro round, isso mesmo. E já segue slide aí na tela de vocês. Olha só, artigo 24. O que é que diz o artigo 24? O artigo 24 diz o seguinte: quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Beleza? Mais uma vez, quando as suas disponibilidades, que é a disponibilidade do SUS, a disponibilidade do próprio Estado, forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito às normas de direito público. E aí, meu pessoal, eu quero um cuidado aqui com vocês, tá? Vamos ter um cuidado para a gente não ter problema, que isso é matéria de prova e isso cai. Então, traduzindo, o que é que o artigo 24 fala? Ele fala o seguinte, olha, o SUS, ele tem que prestar um serviço ali universal, é para todo mundo, né? Fosse o tempo, já foi o tempo ali onde o SUS era só para aquela pessoa que contribuía, aquele trabalhador que de certa forma contribuía, o trabalhador formal. Agora o SUS é universal. Desde sua Constituição, desde a Constituição de 1988 e a Constituição propriamente do SUS em 1990, ele é universal. E fora, além de ser universal, ele também tem ali um atendimento integral em todas as áreas, atendimento em sentido amplo. Então, a partir do momento em que o Estado, ou até mesmo o SUS, ele não consegue realizar esse atendimento em determinada área, é possível sim que ele meio que recorra à iniciativa privada. Não é que a iniciativa privada ela vai exercer aquela ação de saúde de maneira completa. Não, ela vem de maneira complementar, ela vem para ajudar, ela vem para somar, ela vem para suprir uma lacuna que o Estado não está conseguindo realizar. Então a iniciativa privada, ela vai atuar, podemos dizer, de maneira substituta, de maneira subsidiária. Na falta do Estado, ela vem, cumpre, preenche aquela lacuna e aí as ações e serviços de saúde podem funcionar perfeitamente. Tranquilo? Então, da mesma forma que volta e meia você pega aí na prática, enfim, é muito costumeiro isso. Você pega uma assistência particular,
e um serviço, por exemplo, um plano de saúde particular, e o próprio plano de saúde particular, o hospital particular, em determinados segmentos, lhe encaminha para um hospital público, porque ele não tem como realizar aquela atividade. Então o inverso também pode acontecer. O poder público, ele vai sim encaminhar a iniciativa privada para complementar uma carência, a falta ali, a insuficiência de uma cobertura em determinada área. Deu para entender isso? Tranquilo, né? Sem nenhum problema. Lembrando, já que eu falei disso, só para lembrar, você que já fez alguma prova para a EBSER, né? A EBSER é uma empresa pública e a EBSER, ela atende todo mundo pelo SUS. Se, por um exemplo, um plano de saúde encaminhar um paciente à EBSER, a EBSER vai atender e depois vai cobrar do plano de saúde. Beleza? Então existe essa possibilidade. Então, quando aqui o ente da administração pública é a EBSER, porque ela é uma empresa pública, é um ente da administração indireta, e aí ele atende pelo SUS, mas cobra do particular. Aqui, na legislação 8.080, estamos falando o contrário. O poder público, agora o SUS não tem, encaminha para o serviço privado, e o serviço privado vai atender de maneira complementar, complementando, suprindo uma lacuna do Sistema Único de Saúde. E é óbvio que ele vai receber por isso. É lógico que ele vai ser remunerado por isso. Tranquilo, meu povo? É aqui tranquilo, né? E ela continua no parágrafo único dizendo, olha, esse acordo aí entre eles, essa pactuação, essa possibilidade que a administração tem de encaminhar a uma empresa privada, a um serviço ofertado aí pela iniciativa privada como um todo, ela vai ser formalizada mediante contrato ou convênio. E isso é muito importante, meu povo amado. Muito cuidado. A forma de pactuação é contrato ou convênio. Muito cuidado com isso. A sua prova ela tende a perguntar isso. Olha, como é que vai se formalizar esse acordo entre a iniciativa privada e o SUS para serviços complementares? Acordo desculpem, convênio ou contrato. Justamente o que não pode ter é acordo, tá? As palavrinhas mágicas são contrato ou convênio, nada mais. O que vier acordo, seja lá o que danado for, o que vier por trás, isso aí tá errado. É só contrato ou convênio, obedecendo às regras do direito público. Tranquilo, meu povo? E outra coisa que eu queria falar com vocês ainda sobre isso. Relembrando, tá? Que o artigo 199 da Constituição Federal, ele também trata disso. Ele diz, começa dizendo, né? Olha, é livre a assistência à saúde e à iniciativa privada. Beleza, já vimos isso aqui em aulas anteriores. É livre a assistência à saúde e à iniciativa privada. Só que ele continua. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, quer dizer, do próprio Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Veja que, de uma certa forma, a Lei 8.080, ela praticamente pegou o que estava na Constituição e jogou aqui. Então ela meio que repete o que a Constituição diz. Então isso pode cair tanto na sua prova de direito constitucional, quanto na legislação 8.080, na legislação do SUS. Tranquilo? Então muito cuidado com isso. Outra coisinha que a gente tem que ter um cuidado. Como assim, professor? Direito público. Olha, eu tenho direito privado e eu tenho direito público. Entendeu? Direito privado e direito público. Simples assim. Direito privado trata de relações privadas, por exemplo, direito empresarial, direito civil. Quando eu falo do, por exemplo, vara de família, direito de família, só diz respeito àquelas pessoas. Agora, quando eu falo de direito constitucional, que são direitos fundamentais, por exemplo, quando eu falo de direito administrativo, que fala da administração pública, quando eu falo de direito penal, que tem no Ministério Público, órgão que eu trabalho e que eu amo, que tem no Ministério Público vamos dizer assim, um assegurador da sociedade, ele representa a sociedade nas ações públicas de direito público. Então nós temos aí um direito público que é aquele direito que não diz respeito só a duas pessoas, mas diz respeito a toda a sociedade. Eu tenho ali o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então essas regras, elas são regras do direito público.
aqui voltado mais para o direito administrativo, direito constitucional. Tá? E essas regras, elas vão prevalecer o direito público sobre o privado. Tranquilo? Então, se botar sobre as regras do direito privado, também está errado. Voltando, olha só. Artigo 25, agora se liga. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Eu já falei aqui com vocês, né? Eu disse que no artigo 199 da Constituição está lá dizendo, né? As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo as diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então elas terão preferência, tá, pessoal? Não é que elas obrigatoriamente têm que ser elas, não, mas elas vão ter uma espécie de preferência. A escolha vai ser preferencialmente em entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, na hora de pensar num particular que vá ali complementar os serviços públicos de saúde, eu vou dar preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Acho que tranquilo aqui, né? E 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Cuidado com esse finalzinho, viu, pessoal? Toda a questão da remuneração aí que a iniciativa privada terá direito vai ser estabelecido pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Beleza? Então, a remuneração vai ser aí estabelecida pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, a gente não fala aqui em valores, até porque, muito possivelmente, isso é uma tabela, não é? Dependendo aí do serviço, dependendo aí da cobertura, enfim. Mas quem vai estabelecer isso é a Direção Nacional do SUS, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, resumindo aqui de um modo geral, o que é que nós temos nesse primeiro momento? Pode a iniciativa privada participar? Pode. Pode participar do SUS de maneira complementar. Não tem problema nenhum quanto a isso. Beleza? Essa participação será formalizada mediante contrato ou convênio ali, né, de direito público. Ponto final. Nada mais, nada menos. Nessa possibilidade de atuação da iniciativa privada no âmbito do SUS em caráter complementar, eu vou dar prioridade às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Elas terão preferência. E, por fim, quem vai estabelecer a remuneração, a contrapartida que a iniciativa privada tem direito, é a Direção Nacional do SUS, aprovado aí pelo Conselho Nacional de Saúde. Tranquilo, né, meu povo? Vamos continuar? Vamos continuar. Segue aí. Olha só. Parágrafo 1º agora. Ainda falando aí de toda a parte de iniciativa privada, tá? Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida nesse artigo, a Direção Nacional do Serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade da execução dos serviços contratados. E aqui me parece uma coisa muito lógica, né, pessoal? Acabamos de ver que é a Direção Nacional do SUS quem vai estabelecer essa contrapartida financeira da iniciativa privada. Beleza. Então a Direção Nacional do SUS, ela tem que fazer isso de maneira fundamentada. E isso é meio lógico, por quê? Porque, em regra geral, todos os atos administrativos devem ser fundamentados, tá? São raros as exceções onde o ato administrativo não precisa ser fundamentado, como, por exemplo, a nomeação de um cargo em comissão e a exoneração de um cargo em comissão. Como é livre nomeação, livre exoneração, não precisa de fundamento. Mas a regra geral é que, diria que 98% dos atos administrativos precisam, sim, ser fundamentados. E aqui não é diferente. Na hora de estabelecer uma remuneração, uma contrapartida,
tem sim que haver uma fundamentação, tem que dizer porquê daquele valor. Inclusive tem que ter demonstrações ali, né, de demonstrativos ali financeiros, econômicos, que em duas formas, tanto que garantam o pagamento, como garantam ali a efetividade. A própria administração tem que demonstrar que tem o dinheiro para pagar, que isso está dentro de um orçamento, que isso não é nenhuma pedalada, podemos dizer dessa forma, que aquilo está dentro do orçamento e que aquilo é o suficiente para garantir a atuação do SUS de maneira integral e universal. Beleza, meu povo? Voltamos. Isto mesmo. Olha só. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Olha só, pessoal, é óbvio que os serviços contratados, né, ele está atuando no âmbito do SUS de maneira complementar. Então, é iniciativa privada fazendo às vezes do SUS. Então, ela vai ter que obedecer às normas técnicas e administrativas e os princípios do SUS, ou seja, tem que obedecer os princípios da administração pública, os princípios administrativos. E aí, nesse finalzinho, ela fala, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Meu povo, eu não sei se muitos de vocês já devem ter visto aí na internet, eu também sou professor de Direito Administrativo, adoro Direito Administrativo e Direito Constitucional também. Também sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, trabalho aí há muitos anos no Ministério Público na área criminal. Então, a ideia é o seguinte, quando ele fala em equilíbrio econômico-financeiro do contrato, eu estou falando da margem de lucro, tá? Entenda uma coisa, o particular, ele pode fazer um contrato com a administração pública. E a administração pública, dentro das regras estabelecidas, por exemplo, na lei de licitação, ela pode alterar esse contrato no que se refere ao quantitativo ou qualitativo, a qualidade ou quantidade. E, ou seja, ela aumentando isso aqui, ela pode mexer inclusive na remuneração. Mas a margem de lucro, ela tem que ser mantida. A margem de lucro não pode ser mudada. Eu vou dar só um exemplo aqui que foge até da alteração da administração pública. Vamos supor que o particular ele tem que prestar determinado, determinado produto para complementar aí o Sistema Único de Saúde e serviço. Só que houve uma alta nos produtos utilizados, o que vai encarecer o serviço e a margem de lucro dele vai ser diminuída. Não, isso não pode acontecer. Aí a gente vai reajustar esse contrato para que a margem de lucro fique ali dentro do acordado. Então, manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é manter ali a margem de lucro, pelo menos a margem de lucro acordada, para que lá na frente o cara não esteja tirando do próprio bolso para executar o contrato. Beleza? No mais, o particular tem que manter o contrato em todos os níveis pactuados. Eu gosto de dizer que talvez a grande vantagem ou até mesmo o grande benefício que o particular tenha é esse, a manutenção da margem de lucro. O resto, a grande maioria dos benefícios, fica por parte da administração pública, que pode rescindir esse contrato de maneira unilateral, alterar esse contrato de maneira unilateral, coisa que o particular, por exemplo, não pode fazer. Tranquilo, pessoal? Mas voltando, o parágrafo 3º está vedado, então vamos para o 4º. E o 4º diz o seguinte, ó, aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Muito cuidado. Aos proprietários, administradores e dirigentes, ou seja, a galera que manda, de entidades ou serviços contratados, ou seja, da iniciativa privada. É vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. A ideia aqui me parece muito lógica, né? É manter a impessoalidade e a moralidade na administração pública. Quando ele diz, olha, eu não posso estar contratando com a iniciativa privada, trazendo aqui a iniciativa privada para trabalhar na administração pública e a pessoa que trabalha lá, o dirigente, o proprietário daquela empresa, também trabalha no SUS. Ou seja, é arrumadinho, né? Para evitar esse tipo de situação, manter o princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa, inclusive para dar mais eficiência e transparência, é vedado a proprietários, dirigentes e administradores de qualquer forma aí exercerem cargos de chefia
ou função de confiança dentro do SUS. Beleza, meu povo? Tranquilo, professor. Muito fácil. Isso é muito fácil, né, pessoal? Não tem nem o que falar. Vamos continuando? Vamos continuando. Vamos falar agora de recursos humanos. Finalizada toda essa parte de iniciativa privada, vamos falar de recursos humanos. E olha só o que diz o artigo 27. Ele diz o seguinte: a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos. 1. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. E 2, valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS. Pessoal, muito cuidado com isso. Quando eu falo, de uma maneira geral, em recursos humanos, eu estou falando das pessoas, dos profissionais, de uma maneira geral. Então, toda vez que eu falo em recursos humanos, eu estou falando dos profissionais. E eu estou dizendo, olha, os profissionais da área da saúde, ele tem que ter ali vamos dizer assim, um treinamento, ele tem que ter um aperfeiçoamento, ele tem que ter ali um sistema que lhe garanta estar sempre de maneira, como é que eu posso dizer aqui, de maneira... me fugiu a palavra agora, mas tipo, ele está sempre se reciclando, podemos dizer assim. E nesse alto nível, para que de uma certa forma todas as ações de assistência de saúde sejam de fato cumpridas. Então quando ele diz a política de recursos humanos na área de saúde será executada e articulada por todas as esferas de governo, ele está querendo dizer, olha, União, Estado, Distrito Federal e municípios, de uma certa forma, todo mundo vai trabalhar para melhorar os profissionais da área de saúde. Seja no âmbito federal, por exemplo, com pós-graduações, mestrados, doutorados, seja inclusive em âmbito municipal, como por exemplo reciclagem. Beleza? Então eu tenho ali a possibilidade sim, eu tenho a obrigação sim de trabalhar o recurso humano existente no âmbito da saúde, no âmbito do SUS. E aí eu vou olhar pós-graduação, níveis de ensino, programas, né, para aperfeiçoamento de pessoal e por aí vai. E aí vem a cereja do bolo. Olha para mim, muito cuidado com isso. Eu tenho como um dos objetivos desse aperfeiçoamento, vamos dizer dessa forma, a valorização da dedicação exclusiva ao serviço do SUS. Então, em regra geral, as pessoas que trabalham no SUS são de dedicação exclusiva. Eu vou ter ali uma valorização disso, eu vou tentar ali trazer as pessoas que trabalhem de maneira ali exclusiva no SUS. Então, quando perguntar, em regra geral, como é realizado esse serviço, aí você vai dizer, em regra geral, é de dedicação exclusiva. Muito cuidado, e lá na frente nós vamos falar em cargo ali por tempo integral, outras coisas. Mas por enquanto, fica só na ideia de dedicação exclusiva, beleza? Volta para o slide. Olha só o que diz o slide. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, constituem campo da prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Então, os serviços públicos que integram o SUS, obviamente, né, pessoal, servem aí para a prática do ensino e pesquisa, não é? A quantidade de profissionais das diversas áreas de saúde que usam o sistema público de saúde, e usar aqui no bom sentido, tá? Que vão se utilizar ali do SUS para treinamento, para, como é que eu posso dizer, temos a possibilidade de estágios, temos a possibilidade ali enfim, de pós-graduações, temos a possibilidade de ter ali no SUS um treinamento, um aperfeiçoamento muito grande. Então é muito comum que nas várias áreas de profissionais que a saúde abrange, que você tenha ali a utilização do SUS como meio de ensino. Então isso é bem tranquilo, é bem comum e acontece aí sempre. Beleza, meu povo? E olha só, último slidezinho, não é isso? Isso, último slidezinho. Isso, aula boa, passa rápido, meu povo. Aqui é professor Evaldo Rodrigues, rapá. Aqui é a legislação do SUS, aqui é a Alfacom. Vamos continuando.
com a melhor aula de legislação do SUS do país. Vamos embora. Quem está dizendo isso é minha mãe, tá? Mamãe é quem diz isso, viu, pessoal? Viu? Mamãe é quem diz isso. Mamãe disse que é ótimo, tá? Mamãe, minha mulher e minhas duas filhinhas, isso mesmo. Depois vocês vão lá nas redes sociais, vocês vão conhecer Marina e Bianca, duas coisas lindas, tá? Sem contar da minha mulher, que é maravilhosa, tá? Mas vão lá e dá uma olhada e me digam o que é que vocês acham, beleza? Mas mamãe disse que eu sou o melhor do mundo, então eu sou o melhor do mundo e vamos embora. E se eu tô no Afacon é porque eu sou muito bom, porque no Afacon só tem estrela, meu amigo. Vamos continuar. E hoje o pessoal já tá falando demais, vamos embora. Olha só, 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Então, só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Olha só, slide passado, falamos aí da valorização, no segundo ponto do artigo 27, da dedicação exclusiva aos serviços de saúde. Então, eu tenho a valorização da dedicação exclusiva aos serviços, né, do SUS. Isso de maneira geral. Os profissionais, de maneira geral, eu vou ter a valorização da dedicação exclusiva. No artigo 28, eu sou mais específico. A legislação fala cargos, funções, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, que são os cargos em comissão ou as funções de confiança no final das histórias, né? Esse cargo que ele fala é o cargo em confiança, é o cargo em comissão, aquele livre exoneração e livre nomeação. E as funções de confiança também. Tanto, viu, pessoal, isso é até bom até para desencargo de consciência e você entender melhor. Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, obrigatoriamente esses dois só servem para três coisas: direção, assessoramento e chefia. Direção, chefia e assessoramento, tá? Então, tanto o cargo em comissão como a função de confiança, independente de qualquer coisa, só serve para isso mesmo: direção, chefia e assessoramento, beleza? E aí ele continua dizendo, olha, esses cargos e funções de direção, chefia e assessoramento só podem ser exercidos em regime de tempo integral, meu povo. E aí eu quero um cuidado muito grande, tá? Porque sua prova pode chegar e perguntar assim, olha, é em regime de tempo parcial, de tantas horas. Olha, é em regime de escala, tá? Olha, é em regime de horário determinado. Olha, é regime de tempo parcial de 2 horas. Não, é regime de tempo integral. Isso caiu, por exemplo, numa prova para nutricionista em 2015. Então, muito cuidado, tá? Parágrafo 1º. Os serviços que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer os servidores, né, que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde. Só que, olha o que diz o parágrafo 2º, e a pegadinha está aí, a prova vai bater aí, pessoal. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção e assessoramento. Então, muito cuidado. Então, ele fala da possibilidade de acumulação de cargo. Aí ele diz, olha, isso se aplica também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos de direção, né, função de chefia e assessoramento. Muito, 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 muito cuidado com isso. Então, resumindo, nós temos o que aqui? Nós temos a seguinte situação. Cargos de direção, chefia e assessoramento só podem ser exercidos no regime de tempo integral. Ponto final. Direção, chefia e assessoramento só podem estar no âmbito do SUS se for em tempo integral. E aí já bota uma coisa na sua cabeça. Não é possível a acumulação de cargo por esses cargos e funções de direção, chefia e assessoramento. Eles não podem acumular. Tá? É vedado essa acumulação para eles. Então eles são de tempo integral, ponto final. Mais uma vez para ficar claro, cargos de direção, chefia, assessoramento, cargos em funções de direção, chefia e assessoramento só podem estar no SUS se forem exercidos em regime de tempo integral. E não pode esses ocupantes de cargos e funções acumularem cargos. Tranquilo?
No mais, os outros, beleza? As outras pessoas, elas podem sim acumular cargos públicos. Inclusive, a própria Constituição, ela já diz, né? Ela já estabelece, ela diz, olha, é possível você acumular um cargo de professor com outro cargo de professor. É possível você acumular um cargo de professor com outro de técnico ou científico. E é possível você acumular 2 cargos da área da saúde, que é o mais comum no âmbito do SUS, né? Você ter ali a possibilidade de 2 cargos da área da saúde, ou até mesmo um cargo de professor com outro de médico, por exemplo. É possível acumular. Então eu posso ter 2 cargos de médico, eu posso ali ter 2 cargos, né, um de médico e outro de outra coisa ali na área da saúde. Enfim, eu posso ter 2 cargos na área da saúde. Isso é possível e isso inclusive é abraçado pelo parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 8.080, que diz que é possível acumular 2 cargos. É óbvio que precisa ter compatibilidade de horários, né? Não tem o que falar. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então tem que ter compatibilidade de horários. Sem compatibilidade de horários não existe a possibilidade de acumular cargos públicos. Aqui ele só traz essa vedação. Pode ter acumulação? Pode ter acumulação no âmbito do SUS, não tem problema nenhum. O que não pode é se for um cargo ou uma função de direção, chefia ou assessoramento, regime de tempo integral. Ponto final. Ficou claro, pessoal? Questão de prova, inclusive isso tem questões no seu material complementar, viu, povo? Se liga. Professor Evaldo Rodrigues falando, cuidado, isso é questão de prova. Vamos finalizar nossa aulinha de hoje? Vamos lá? Vamos embora, vamos para o artigo 30, olha o que ele diz. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Então aqui não tem nem o que falar, mas só por desencargo, mais uma vez, as especializações na forma de treinamento em serviço sob a supervisão serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 dessa lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Então é isso, pessoal. Tranquilo, né? Aula tranquila, né? Só para recapitular, falamos ali da participação complementar que é realizada pela iniciativa privada, né? Que ela pode realizar de maneira complementar. Falamos que isso é formalizado por meio de contrato ou convênio, não é? Sempre olhando para as regras de direito público. Falamos que eu vou dar ali prioridade às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos. Falamos também ali, de uma certa forma, que vai poder ter ali uma contrapartida ao poder, à iniciativa privada, e o poder público vai estabelecer isso de maneira fundamentada, né? A Direção Nacional do SUS vai estabelecer isso de maneira fundamentada, olhando aí todos os critérios e princípios de demonstrativos econômicos e financeiros. Vimos também que o particular tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. Vimos também que os proprietários, administradores e dirigentes não podem, né, exercer ali cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Falamos então também de toda a parte de recursos humanos, né, e finalizamos aí com essa partezinha aí, falando dessa acumulação de cargo e tudo que envolve isso. Tranquilo, meu povo? Eu sei, a legislação não como é que eu posso dizer assim, tão gostosa de se estudar, podemos dizer dessa forma. Apesar de eu, Zinho, gostar muito, mas tem muita gente que reclama da legislação. Mas bota na sua cabeça, difícil não é. É no máximo decoreba. Tranquilo? Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Fui, um beijo e um sorriso.